Pessoal, tá passando um filme muito interessante no Canal Brasil. Você pode acessar no Canal Brasil, um filme do diretor Neville de Almeida, aquele mesmo que dirigiu A Dama do Lotação, um filme que fez muito sucesso nos anos 70. Ele também dirigiu Navalha na Carne. O filme que ele dirigiu agora chama-se A Frente Fria que a Chuva Traz. O título já é um título instigante. De que trata esse filme? Trata da história de alguns jovens riquinhos que eles vão para a favela do Vidigal. Eles alugam uma laje, uma cobertura, uma laje, e vão curtir na favela do Vidigal. Curtir como? À base de droga, de sexo. O filme ele vai envolver alguns jovens que eles vão ter como principal problema o vazio existencial. É uma temática aí já muito interessante. Trata do vazio existencial. Então o filme ele tem drogas, em relação ao sexo, ele tem muito mais discursos narrativas aí sobre o sexo, né? Assim como são todos os filmes do Neville de Almeida. O que é interessante nesse filme é porque ele vai confrontar a realidade do rico e a realidade do pobre da favela. O lugar da favela vai ser usado como lugar de diversão do rico. Inclusive, esses jovens, eles alugam essa laje, essa cobertura, podemos dizer, na laje, para curtir a vida. E essa curtição envolve sexo, droga. O que é muito importante também no filme é, na verdade, o texto do filme. O texto muito interessante que vai trazer temas polêmicos, como é o caso da droga, mas não se resume a isso, da droga e o sexo. Ele vai trazer a desigualdade social como tema central. E vai trazer a ideia do vazio dos jovens de classe média ou de classe alta, quando, no confronto com a realidade de desigualdade social, eles não estão nem aí para o que acontece com os pobres, os favelados. Pelo contrário, eles têm uma visão muito preconceituosa, racista, de ódio do pobre, e até mesmo o rapaz que aluga a laje é também discriminado. Portanto, o filme do Neville de Almeida ele vai tratar desses temas muito fortes, do sexo, da droga e dessa realidade de desigualdade social, que vai, numa narrativa muito interessante, o Neville de Almeida nos permite refletir sobre as desigualdades sociais e sobre o vazio existencial. O que significa esse vazio existencial? Por exemplo, os jovens riquinhos, eles têm tudo o que eles querem, a ponto de deixar, inclusive, as suas casas luxuosas e irem se divertir na favela. O espaço que eles vão usar na favela é como se eles não tivessem a menor compreensão, na verdade, e de fato é isso que demonstra, eles não têm a menor compreensão da realidade dura que as pessoas ali na favela vivem e estão ali somente para curtir. E ainda utiliza de preconceito, de racismo, de ódio ao negro, ao pobre, ao favelado. Ainda você vai encontrar essas coisas aí. Portanto, é um filme nacional muito interessante que nos permite a reflexão sobre esse caldo cultural que nós vivemos na nossa sociedade brasileira. Sobre a questão do vazio existencial, você vai levar em consideração, por exemplo, o fato dos jovens terem tudo o que eles querem e, ao mesmo tempo, se sentirem um nada. Por mais que eles se divirtam, façam tudo o que quiserem, e aí que demonstra mais claramente o seu vazio existencial. A personagem central do filme é uma personagem que ela é pobre, é chamada Amsterdã, e o texto dela que é muito interessante para confrontar essa realidade difícil da sociedade brasileira. Muito também importante
para se perceber que, de fato, quem está no topo da pirâmide não tem a menor preocupação, a menor noção do que significa a vida do outro lado. As pessoas que estão ali do outro lado, por exemplo, eles vão se divertir na favela, os riquinhos vão se divertir na favela, e eles não estão nem aí com qualquer situação das pessoas pobres que estão ali na favela. Pelo contrário, eles estão preocupados apenas com o seu prazer momentâneo. Então o filme vai nos apresentar momentos que confrontam de fato, olha, quem está do lado oposto à pobreza, quem está do lado da classe alta mesmo, ele de fato ele não tem como perceber o que é de fato a vida do outro lado. E por isso que o que é demonstrado é o quê? O preconceito muito forte. Então é um filme muito bom para se refletir, se discutir do ponto de vista sociológico, porque você pode pegar esse filme A Frente Fria que a Chuva Traz, que já é um título muito interessante, né? Poético até, para pensar o que significa a sociedade brasileira. Por que a sociedade brasileira apresenta tanta disparidade, tanta desigualdade social, e o que faz com que aqueles que pertencem à classe alta tenham ódio da classe pobre, do negro, do favelado, e por que isso, em pleno século XXI, ainda continua muito forte. Até mesmo nesse momento histórico que nós vivemos no Brasil, de crescimento do fascismo, temos muito claro isso. A ideia, o pobre ele é culpado por existir. A culpa da pobreza está no pobre, na visão que o rico tem. Portanto, sociologicamente, você pode pensar nesse filme e confrontar com a sociedade brasileira, tentar pensar quais os diversos fatores políticos, sociais, culturais e históricos que levam a uma realidade de desigualdade tão grande na nossa sociedade. O tempo passa e continua, na verdade, as pessoas apáticas a essa realidade. É isso aí. Aconselho que assista o filme, reflita sobre o filme, que ele nos permite pensar sobre ele. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Acesse também o nosso blog, o blog do professor Nunes.com. Neste blog você vai encontrar notícias do dia, diversas notícias, análise das notícias, crônicas, podcast e muito mais. Até mais.